Este é o lugar mundialmente e historicamente conhecido, onde afirmam ter existido os templos de Salomão e Herodes. Mas será isso mesmo? E este é o lugar onde os judeus oram a Deus, porque dizem que o Muro das Lamentações é o lugar mais próximo aonde existiu o templo na Antiguidade. Será isto verdade? E esta é uma configuração do templo com o átrio dos gentios. Será que virá a ser construído desta forma? Há muitos pontos de interrogação. E esta é a configuração pacífica, digamos assim, de alguns que têm autoridade de o fazer, que o templo deveria ser construído ao lado da Dome of the Rock, da mesquita dos maometanos. Virá a ser assim? Não sabemos, o tempo o vai dizer. A pergunta deste escritor e explorador é das mais importantes para estes dias. Poderá ou poderia a história estar tão chocantemente errada? Ele é o autor deste livro sobre o templo, que todos os cristãos, e particularmente os ministros do Senhor, deviam ver. Robert Carnegie é um amador arqueológico e um escritor explorador. Será bom ler este livro. Praise the Lord, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mais uma vez estamos na presença do Senhor para o louvar, para o adorar e para lhe dar a glória, aleluia, pois Ele é digno do nosso louvor, glória, da nossa gratidão, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu com o seu precioso sangue e por isso a nossa alma, aleluia, está grata ao Senhor pelo trabalho que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Amém. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A sua palavra diz que Ele é o Senhor que por nós tudo executa. Amém. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos adorar o Senhor e exaltar o Senhor, para que o Senhor seja na realidade glorificado neste dia, o seu servo seja abençoado para expor a sua mensagem, aleluia, e aqueles que a vão ouvir sejam ricamente abençoados. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua presença estamos e te queremos render o louvor e a gratidão das nossas vidas, aleluia. Foi para isso que tu nos salvaste, Senhor. Foi para sermos para a glória e louvor do teu nome, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito em nossa vida, glória ao teu nome, e por aquilo que vais fazer ainda, Senhor, pois tu estás ocupado conosco, aleluia. Eu sei que até entrarmos na porta do céu, aleluia, tu estás ocupado conosco, glória ao teu nome. Lembra-te daqueles que vêm e ouvem, Senhor, abençoa-os, abre o seu entendimento e ajuda-os a compreender a tua palavra. E o teu servo, Senhor, dá-lhe unção e graça do alto, aleluia, para expor a mesma. Meu Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo chegamos ao seu lar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele nome que é nome sobre todo nome, seja glorificado. Seja louvado o Pai, adorado o Filho e exaltado o Espírito Santo de Deus, pois Deus se revela nestas três pessoas. Hoje, como sempre, é um dia de boas novas. Chegamos ao seu lar com a palavra de Deus, que é Espírito e vida, e é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o alimento do céu, que Jesus disse
que não podíamos viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, nós estamos na presença do Senhor, louvando-o, dando-lhe graças e falando dele, falando do seu plano de redenção pelo sangue de Jesus e falando das profecias que a Santa Escritura contém para todo o tempo do cumprimento delas. Umas já se cumpriram, outras cumprir-se-ão ainda. Como temos visto na introdução deste programa, nós vamos falar sobre um assunto de veras importante, que é acerca da pergunta deste senhor que é explorador e amador arqueólogo, Robert Carnacki. Este homem escreveu um livro que vai realmente revolucionar a arqueologia bíblica. E, através dele e de outros que também têm feito as suas descobertas, vamos aprender um pouco daquilo que os outros nos podem ensinar acerca dos templos em Jerusalém. Será que os templos em Jerusalém foram construídos naquele lugar que atualmente se chama o Monte do Templo? Pergunta. Neste dia vamos meditar nessa maior surpresa dos últimos 2000 anos, ou seja, será que está errado o local onde existiram os templos de Deus em Jerusalém? O explorador e arqueólogo amador Robert Carnacki, da Bayes Institute, afirma que sim, e deixa esta pergunta: poderá ou poderia a história estar tão chocantemente errada? Poderia a história estar tão chocantemente errada? Eu classifico esta pergunta como a mais importante pergunta do século XXI, porque esta revelação, a ser verdade, pode alterar o curso do mundo em certos aspectos. De maneira que peço a sua melhor atenção para este assunto que é, digamos, um prosseguimento do vídeo de estudo que foi feito acerca das duas testemunhas, do átrio e do templo. Louvado seja Deus! Assim, a escritura básica para este estudo são apenas 2 versos que se encontram em Mateus 24, verso 1 e verso 2, que todos nós vamos acompanhar. Amém. Assim diz a Escritura Sagrada. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Até aqui, a Santa Escritura. Após esta leitura sagrada, nós vamos meditar em vários aspectos e o que vamos meditar é apenas uma contribuição sobre o tema. Primeiro, a introdução, como é natural. Segundo, a estrutura do templo. Em terceiro lugar, a profecia de Cristo da destruição do templo de Deus em Jerusalém. Quarto lugar, onde ficava o templo em Jerusalém. Quinto lugar, as águas de Gião e o túnel de Ezequias são testemunhas vivas. Sexto lugar, a tradição e a verdade bíblica, qual delas será seguida na nova construção do templo? Vamos meditar algumas passagens e vamos naturalmente mostrar diversas fotos. Louvado seja Deus! Em primeiro lugar, a introdução. Vivemos num templo de grande confusão e de erro, tanto no aspecto político-social como no religioso e espiritual. E precisamos de andar informados, evitando a confusão, e naturalmente muitos de nós, em certos aspectos, dependemos dos arqueólogos e dos mestres para vários estudos deste género, etc. Eu creio que no tempo do fim, esse tempo é trabalhoso para os cristãos de Cristo, como nos narra a Escritura em 2 Timóteo 3 e verso 1.
E no aspecto profético da palavra de Deus, ele é muito propício a muita confusão e se não tivermos o devido conhecimento. Por exemplo, no que respeita ao arrebatamento da Igreja, existem 3 tipos de ensino que diversas vezes falamos. Uns pensam que esse arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Outros ensinam que esse evento se dará no meio da grande tribulação, ou dessa semana, e outros ainda dizem que será no seu fim. Nós aqui temos ensinado o que realmente queremos como milhões à face da Terra, pelo mundo inteiro, e dado as Escrituras de que a Igreja não passará pela grande tribulação. E essa grande tribulação, embora sejam os últimos 3 anos e meio da última semana profética de Israel, ou seja, a número 70, esse tempo comporta os 7 anos que diz em Daniel 9 e verso 27. Mas existem outros que ensinam que essa semana já começou, em 2012, e que em setembro ou outubro de 2015 será o tempo do Anticristo fazer o concerto com os judeus e árabes e outros. E como nós não temos essa interpretação, resta-nos esperar pela data e verificar se ela é verdadeira ou se é falsa. As confusões são abundantes pelo mundo e nós temos que estar em vigilância. Assim, este estudo é a continuação, como disse, do estudo acerca das 2 testemunhas do templo e do átrio de Apocalipse capítulo 11. E neste aspecto dos templos também existem interpretações diferentes. Uns pensam que o templo se refere ao templo espiritual, ou seja, ao corpo de Cristo, a sua igreja. Outros, porém, a um templo físico e material. E nós partimos deste princípio. O templo dos judeus a ser reconstruído é um templo material e palpável, e com um átrio para os gentios, e que o anticristo se vai assentar naquele lugar do templo. Cremos que será uma construção, um edifício material. No nosso estudo sobre este assunto em Apocalipse 11, baseados na tradição universal dos arqueólogos e mestres históricos ao longo da história, é que o local dos templos é o lugar onde se encontra a chamada Mesquita de Omar, ou Dome of the Rock dos maometanos. Isto é universalmente conhecido e querido em todo o mundo. Ninguém pode ir ao contrário de que os templos não existiram ali, na chamada Table Mountain, no Temple Mountain, o Monte do Templo. Fora disso, os outros que dizem alguma coisa estão errados. O facto é que muitas outras coisas têm acontecido e agora eles não podem fechar os olhos àquilo que tem sido descoberto por alguns arqueólogos. Assim, nesse ensino histórico está agora a ser desafiado por outros arqueólogos, como o trabalho do falecido Dr. Ernest L. Martin e agora o explorador e arqueólogo amador Robert Carnacki, que já mostramos, e não só baseados nos seus estudos e descobertas, mas principalmente nas Santas Escrituras. Há algo de novo tão importante que ele faz esta pergunta: poderia a história estar tão chocantemente errada? Ora, isto vai por todo o mundo para debate. Enfim, uma das partes mais importantes deste estudo são as afirmações do historiador Joséfus, que foi testemunha ocular da existência do templo chamado de Herodes e testemunha da sua destruição. Portanto, muitos arqueólogos e exploradores
naturalmente vão saber nos escritos de Josefos o que realmente aconteceu. E é esse Josefos que traz algumas coisas que nós precisamos de ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E afirma Josefos que o lugar do templo não era o lugar do Forte Antônia dos romanos, porque o Forte Antônia ficava no lado esquerdo quando nós enfrentamos a chamada Mesquita Omar ou Dome of the Rock. E alguns até dizem que todo aquele terreno era ocupado pelos exércitos romanos e que ali não existia templo algum. Portanto, diz o escritor Josefos que não era aquele lugar do Forte Antônia dos romanos, onde nestes dias existe, além de outras, a chamada Dome of the Rock dos muçulmanos, mas fora dessas fortificações, fora desse perímetro que hoje tem o nome de Temple Mountain ou Monte do Templo. Quer dizer que ele afirma que o templo não era naquele lugar. Afirma este historiador Josefos que da parte do norte do monte do templo, isto é, do lado direito, não se avistava o templo. Quem estivesse do lado direito desse Forte Antônia, dos soldados romanos, não avistava o templo do Senhor. Quem estava daquele lado não avistava. Então, se o templo era bem alto, se estivesse no lugar do Forte Antônia, toda a gente via. Mas ele diz que quem estiver do lado do norte, desse perímetro, desse lugar, não avistava o templo. E isso significa que ele não existia lá. E, em segundo lugar, que ficava num ponto geográfico mais baixo. E ficava ao sul daquele terreno que hoje se chama o lugar do templo. E isto é o que se compreende, que essa parte mais baixa era o começo da colina de Sião, ou seja, a cidade de Davi com a torre de Ofel, etc, etc. Estes desafios à história, a ser verdade, pode alterar o curso de muitas coisas em Israel e no mundo, visto que o Vaticano, num certo aspecto, controla muitas das propriedades em Jerusalém. Nesta introdução, visto que seria muito longo dar explicações dos vários aspectos do livro que apresentamos deste escritor, aconselhamos que o possam adquirir e estudar o seu conteúdo. E nesta hora nós vamos ver algumas fotos da cidade de Jerusalém, mapas e outros lugares, inclusive o lugar da cidade de David, da antiga Sião. Esta é a famosa cidade de Jerusalém, como ela se nos apresenta nestes dias, mas esta fotografia já tem cerca, digamos, de 70 anos. E ali temos a famosa Mesquita de Omar, chamada Mesquita de Omar, ou Dome of the Rock, e os muros que foram edificados pelos próprios árabes. Os muros antigos não existem, de maneira que no final daqueles muros nós temos depois a chamada Torre de Ofel e depois a cidade de David, ali, Torre de Ofel, e ali no número 2, a cidade de David, a antiga Sião. Este é o lugar onde dizem que existiram os templos, e não do lado direito. Esta é a parte sul, onde era a cidade de David, o Monte Sião, onde morava David e onde existiram os templos do Senhor. Esta é uma antiga maquete
da antiga cidade de Jerusalém. E esta é uma outra que pensam teria sido assim no passado. Esta é já um desenho mais chegado aos tempos atuais, com antigas muralhas. Alguém fez isto. E esta foto é um pormenor mais ou menos atualizado de que a cidade de David ficava ao lado esquerdo daquilo que se chama o Templo do Monte. Esta é uma outra configuração que procede de www.generationword.com acerca da cidade de David. Esta é uma outra fotografia de www.generationword.com acerca de Jerusalém, Monte das Oliveiras, Val Cedron, Monte Moriá, Central Valley, Western Ridge, Eastern Ridge, e aqui temos, nesta parte, entre o Monte Moriá e a parte esquerda, escavações da cidade antiga de David, ou seja, Sião. Esta é uma fotografia acerca de escavações na antiga cidade de David e procede de il.worldmaps.com. Esta é uma maquete construída para o povo ver em Jerusalém acerca da cidade de David e procede de www.generationword.com e nos indica ali Jerusalém, a cidade de David, on Eastern Ridge, the Old Ancient Core. Escavações na cidade antiga de David. Procedente, esta foto procede de commonswikimedia.org. Esta foto da antiga cidade de David também procede de www.biblewalks.com. E esta foto do blog .bibleplaces.com indica o atual Temple Mountain, como lhe chamam, com a chamada Mesquita do Mar, e do lado direito um tipo de retângulo onde era a cidade de David antiga, etc. The Base Institute. Esta foto, este rascunho, mostra as duas pontes descritas por Josefos entre o Forte Antônia e a cidade de David, a antiga Sião. Aqui temos as duas pontes que ligavam esta parte, onde atualmente lhe chamam o Monte do Templo, e aqui o antigo templo na antiga Sião, na cidade de David. Aqui temos as duas pontezinhas que ligavam de um lado ao outro, diz-se de 600 pés, ou sejam, cerca de 180 metros. Esta é uma foto vinda do blog .bibleplaces.com, onde nos indica a possibilidade de, neste lugar, ser o Palácio de David. E julgando por estas escavações, estamos perante descobertas arqueológicas de muito interesse para os nossos dias. Meus amados telespectadores, estas fotos que temos visto sobre as descobertas arqueológicas, tudo nos indica que a velha cidade de David está sendo descoberta e, ao mesmo tempo, o lugar do Templo de Salomão e de Herodes. Segundo lugar, a estrutura do templo. As Escrituras foram lidas em Mateus 24, verso 1 e 2. Os discípulos se aproximaram de Jesus para lhe mostrar a estrutura daquele edifício que era realmente imponente. Aquela construção em grandes pedras era uma continuação do pequeno edifício
começado por Esdras. O Templo de Salomão teria sido uma construção imponente e Esdras 6, 3 e 4 diz que o rei Ciro deu a ordem de reconstrução do Templo de Salomão que os babilônios tinham destruído. E nesta sua ordem, o templo seria reconstruído com 3 carreiras de grandes pedras. 3 carreiras de grandes pedras. E uma carreira de madeira nova. E que a despesa se faria da casa do rei. De maneira que a construção era realmente robusta e grande. E essa construção também seria grande, mas não tanto como a de Salomão. E afirma-se que no tempo do rei Herodes, este templo que ele começou a aumentar ou reedificar, foi ampliado. E segundo João 2 e verso 20, esse templo levou 46 anos a ser edificado, tal era a sua estrutura. Terceiro lugar, a profecia de Cristo sobre a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Como foi afirmado por Jesus Cristo, no texto, ao ver o templo, ele disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24 e verso 2, quer dizer que todas as pedras daquelas grandes carreiras de pedras, tudo seria revolvido e destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Em Marcos 13, 1 e 2 diz: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe: não vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em Lucas 19, 41 a 44 diz também: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que é a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Segundo esta profecia, até Jerusalém ficaria totalmente destruída. Jesus Cristo amava o templo em Jerusalém. Ele era composto por vários edifícios e o templo principal. Quando Jesus nasceu e passados os dias da purificação, Jesus foi apresentado no templo, como diz em Lucas 2, 22 a 35. E quando José e Maria o levaram a Jerusalém quando ele tinha 12 anos, e se perderam pelo caminho, andando 3 dias à sua procura, o encontraram exatamente no templo, no meio dos doutores da lei, fazendo perguntas. Lucas 2, 39 a 45. E em João 2, verso 13 ao verso 15 diz que o Senhor fez um azorrago de cordéis, um tipo de chicote, e lançou fora do terreno do templo os comerciantes e derribou as mesas dos cambiadores ou dos cambistas. Aquele terreno estava reduzido a um mercado e o Senhor amou a sua casa e era zeloso pela casa de Deus. O templo era chamado da casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 7. E por 2 vezes o Senhor expeliu dali os vendedores, e os comerciantes, os traficantes e os ladrões. Em Lucas 19, 45, 46, diz estas palavras: e entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores.
E agora é o próprio Senhor que profetiza sobre a sua própria casa, casa material, templo, casa de oração. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tal era o desgosto para com o seu povo, cujos corações eram de pedra e não davam ouvidos à sua palavra. E segundo esta profecia, toda aquela construção iria desaparecer, sem deixar rastro de que naquele lugar se identificasse aonde era o local do templo. Não ficaria pedra sobre pedra. Todas aquelas grandes carreiras de pedra iriam ser revolvido. E isso aconteceu. É história. Porque o general Tito e as suas tropas romanas destruíram, roubaram o ouro do templo e as preciosas dádivas, e foram muitas coisas levadas para Roma, como se vê gravado no célebre Arco de Tito, na cidade de Roma, que nós vamos ver numa fotografia. Diz-se que 1.100.000 cadáveres foram retirados de Jerusalém quando foi destruída a cidade e o templo. E no célebre Arco de Tito, em Roma, temos ali a fotografia gravada em pedras ou em estuque acerca do candelabro e de outras coisas que foram roubadas do templo. Jerusalém e o templo desapareceram. E a profecia de Jesus cumpriu-se literalmente. Tal foi a sua destruição do templo e de Jerusalém que o historiador Joséfos escreveu dizendo que se não fosse ele próprio testemunha da existência do templo e da sua destruição, que no futuro ninguém saberia que ali existiu o templo do Senhor. Agora falta chegar à conclusão. Em que lugar existiram estes dois templos, de Salomão e de Herodes? Aonde? No lugar chamado do Monte do Templo ou na cidade de David, na velha região? É isso que nós vamos meditar também. Jesus disse: não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derribada. E por essa causa existe em nossos dias esta disputa dos judeus com os muçulmanos sobre o local do templo, que afirmam ser o chamado Monte do Templo, onde está a chamada Dome of the Rock. Mas os judeus andaram dispersos pelo mundo cerca de 1900 anos e nenhum deles era testemunha de que o templo tivesse existido naquele lugar. E também eles estão limitados à história escrita por Joséfos e à arqueologia bíblica, às escavações e aos exploradores. Mas a tradição de séculos é que o templo existiu ali, ou os templos existiram, aonde lhe chamam a Dome of the Rock. Quarto lugar. Aonde ficava a cidade de Davi e o local do templo e a eira de Arauna ou de Orná. Aqui as coisas começam a ser mais profundas acerca de aonde era realmente o lugar do templo. Naturalmente o templo ficava na cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, que significa habitação de paz, ela no passado era também chamada de Jabuz, ou terra de Jebuseus. Também se chamava Sião e Ariel, cidade de justiça, cidade santa, etc, etc. E nesta cidade de Jerusalém, em nossos dias, nada tem a ver com a Jerusalém de há 2000 anos atrás. Os vestígios de algum edifício do passado possivelmente só se encontram com escavações arqueológicas. Os próprios muros da cidade nestes dias terão muito pouco de os primitivos, pois até se afirma que o chamado Portão Dourado foi construído em cima da primitiva Porta do Oriente pelos árabes. Vamos ver alguns nomes que se dava à cidade de Jerusalém.
Esta cidade de Jerusalém é composta, ou era composta, por vários nomes, entre os quais Jebus, Ariel, Monte Moriá, Monte Sião, Habitação de Paz, Lareira de Deus, Cidade de Justiça, Fortaleza de Sião, Cidade do Grande Rei, Cidade de David, Jerusalém, etc. E pelo ano 135 AD, o imperador romano Adriano construiu sobre as suas ruínas uma cidade chamada de Aélia Capitolina. Tal foi a destruição de Jerusalém que nada ficou. Foi construída outra cidade naquele lugar. Essa cidade capitolina, a Aélia Capitolina, era para honrar um deus pagão romano. A cidade de Jerusalém é composta também por 7 montes, e num desses montes existia o Monte de Sião, a ira do Arauna ou Orná, e o templo também. Escreveu o Dr. Ernest L. Martin que era costume comum, nos séculos antes de Cristo, que Roma era conhecida por cidade das 7 colinas, e que criam que por isso era divinamente protegida, pois que o número 7 significava perfeição, e que queriam que o mundo soubesse que essa cidade se destinava a influência e fama, sendo construída no século VIII a.C. E diz o escritor que, ainda que pareça estranho, a cidade de Jerusalém, como ela existia no tempo de Cristo, era também tida por cidade das 7 colinas ou 7 montes, descrita no livro das legendas e facilmente identificável. E menciona os 7 montes desta forma. Primeiro, chama-se o Monte Scopus. Segundo, o Monte Nob. Terceiro, o Monte das Oliveiras, que é o mais alto, chamado nas Escrituras de Monte da Corrupção ou Monte das Ofensas. A segunda de Reis 23 e verso 13. Quarto é chamado o Monte de Sião. O original Monte de Sião e não o que agora lhe chamam. Quinto é chamado também o Monte Ofel. Em sexto é chamado a rocha onde foi construído o Forte Antônia pelos romanos. E em sétimo, na parte mais sudeste, que finalmente ficou conhecido no tempo de Simão o Asmoneu, como sendo o Monte Sião. E esta dinastia asmônica, ou Asmónia, teria começado pelo ano 141 a.C. Assim temos também que Jerusalém é composta por 7 pequenos montes, mas a cidade morada em si era muito pequena no tempo de Cristo. Entretanto, esse lugar, ou local do templo, nestes dias é muito contestado e devido às escavações arqueológicas levadas a efeito por alguns acerca do verdadeiro Monte Sião, a Fortaleza de David. Vamos ver algumas fotos. Do Atlas Cristão temos esta fotografia, maquete desenhada com os muros, e era uma cidade muito pequena do tempo de Jesus. E este é outro pormenor do Atlas Cristão dessa mesma cidade, que realmente era muito pequena. Mesmo aqueles muros que se vêem nestes dias não são os primitivos. E Jerusalém está edificada fora dos muros por muitos lugares. A Jerusalém destes dias, naturalmente, é diferente. Porquê? Porque o povo do Senhor voltou à sua terra depois de um cativeiro cerca de 1900 anos e começaram a edificar por todo lado e vieram para a sua terra aos milhões. Graças a Deus pelo desenvolvimento que hoje nós vimos, o que não acontecia já, digamos, depois da destruição de Jerusalém, mesmo da Aélia Capitolina, que depois também desapareceu, etc, etc. Agora, os judeus voltaram à sua pátria e esta é a razão, não só do cumprimento da profecia,
como eles estão também edificando na sua própria pátria. Por isso, Jerusalém é diferente nestes dias de todos os tempos que houveram antes em Jerusalém. Segundo este escritor, Robert Carnegie, têm sido encontrados vestígios que os templos existiram noutro local que não o histórico Monte do Templo. E esse local é o Monte de Sião, a cidade de David, votada ao esquecimento. Mas há cerca de 100 e poucos anos para cá, alguns arqueólogos foram para lá escavar e têm encontrado, e agora nestes dias presentes, estão a tornar público aquilo que eles têm descoberto. Ele afirma que esse local do Monte Sião, onde Davi morava e Salomão construiu o templo, era um local desviado do atual cerca de 1/4 de milha. E que Josefos, no livro das Guerras dos Judeus, diz que havia uma distância de 600 pés, cerca de 180 metros, entre o templo e o forte romano, o Forte Antônia, chamado Forte Antônia, e que essa distância era ligada por 2 pequenas estradas a par. Vamos ver um pequeno desenho deste amado irmão que escreveu o livro. Entre o Forte Antônia dos Romanos e a cidade de David e o templo, escreve este escritor que havia estas 2 estradas a par, entre aqui e aqui, estes 2 tracinhos que simbolizam 2 estradas com 180 metros, ou seja, 600 pés de comprimento, que ligava do Forte Antônia até ao templo. Já temos falado o que disse Jesus na profecia, que não ficaria ali pedra sobre pedra, tanto em Jerusalém como naqueles edifícios, incluindo o templo. Jerusalém foi revolvida, destruída completamente, até que Adriano construiu ali a cidade Aélia Capitolina em honra de um deus pagão. Afirma este escritor que a velha cidade de David, onde os 2 templos foram construídos, foi completamente esquecida durante o período bizantino, e até o nome bíblico de Jerusalém foi esquecido. Não houve mais Jerusalém porque não havia mais construção ou povo naquele lugar. Tudo foi tirado daquele lugar, inclusive as pedras que foram levadas para outros lugares. E que nestes dias a direção dos letreiros das ruas que apontam a direção de Sião levam-nos a outro local em vez de nos levar ao original lugar de Sião. E que por 2000 anos esta cidade de David ficou no silêncio, enterrada e esquecida, e que era apenas para entulho. Sião estava esquecida até que os exploradores vieram a Jerusalém com uma picareta numa mão e uma Bíblia na outra. E começaram a escavar e a descobrir as coisas históricas desta cidade e deste lugar. E diz que estes exploradores encontraram esta antiga cidade e a sua fonte, chamada Gion, e o túnel de Ezequias, que alimenta o tanque de Siloé. E que este escondido mundo subterrâneo grita alto que a cidade de David foi encontrada. E Sião ficou de novo a ser conhecida através da arqueologia. A história de Jerusalém, que hoje ocupa vários montes, está em grande parte sujeita a um homem chamado Josefos. E o facto é que também esta cidade foi destruída e reconstruída muitas vezes, e naturalmente sempre construíram em cima dos destroços anteriores. Por outro lado, nesse tempo da destruição predita por Jesus Cristo e acontecida no ano 70 da nossa era, tal foi a destruição que ficou irreconhecível. Não ficou
pedra sobre pedra, como disse Jesus. E pelo ano 132 a 136, depois da segunda revolta dos judeus, Jerusalém foi arrasada até que as fundações se destruíram também. Afirma a história que o imperador Adriano decidiu construir ali aquela nova cidade com templos pagãos e particularmente o deus Júpiter Capitolinus. E nessa cidade, ou essa cidade, foi chamada, como já mostramos, de Aélia Capitolina. De modo que a história do passado é difícil até para a própria arqueologia. Nós já damos diversos nomes dessa cidade e a última levou o nome da Aélia Capitolina, que era uma coisa totalmente diferente da cidade de Jerusalém, porque ela não existia. E a pergunta desse explorador é: poderá a história estar tão chocantemente errada? Poderá a história estar tão chocantemente errada? Entretanto, segundo a história, também o Império Romano teve o seu fim a partir de 476. E outros impérios tomaram conta, em especial os árabes. E hoje, a partir de 1948, temos de novo os judeus que voltaram do cativeiro de cerca de 1900 anos, dando cumprimento à profecia da sua restauração, narrada particularmente em Ezequiel 36 e 37. E Jerusalém estava outra vez em foco na sua história. E a velha cidade de Sião, segundo diz o escritor, foi encontrada. Finalmente, ela era aonde existia a Eira do Araúna. Aonde é que existia a Eira do Araúna? Segundo se afirma, foi ali que Abraão levou o seu filho Isaque para oferecer em holocausto ao Senhor e que Deus preparou um carneiro para o lugar de Isaque. Em Gênesis 22, verso 2, diz que Deus enviou Abraão à terra de Moriá. Diga comigo, porque esta é a palavra de Deus. Enviou Abraão à terra de Moriá. Diga, à terra de Moriá. E sobre uma das montanhas, Deus mostraria o local do sacrifício. Na terra de Moriá existiam diversas montanhas. E numa delas, Abraão faria o sacrifício de Isaque na sua prova, onde Deus providenciou um carneiro em seu lugar. Moriá não é uma montanha específica, segundo esta palavra de Gênesis 22 e verso 2. Nem um local específico, mas uma região com vários montes. E num deles, Abraão foi dirigido com o seu filho e sacrificou ali então o carneiro que Deus tinha providenciado em lugar de Isaque. Mais tarde compreende-se pelas Escrituras que esse lugar do sacrifício veio a ser conhecido como a Fortaleza de Sião, a cidade de David, onde se encontrava a Eira do Araúna ou de Orná. O profeta Gade, vindo a David, disse: sobe e levanta ao Senhor um altar na Eira do Araúna, segundo o Jebuseu, segundo Samuel 24, verso 18. E o mesmo se encontra em 1 Crônicas 21 e verso 18. Portanto, esta Eira do Araúna e os bois para o sacrifício foram comprados por David por 50 ciclos de prata, em 2 Samuel 24 e verso 24. Mas em 1 Crônicas 21, 24 e 25, diz que David deu a Orná por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro, o que era uma fortuna, e que realmente é um valor tremendamente muito mais elevado. Pensam os teólogos que o preço inicial era apenas pela eira e pelos bois, e que depois David comprou todo o resto do terreno do Araúna para que fosse construído o templo do Senhor. E o templo do Senhor foi construído nesse lugar, na Eira do Araúna. Vamos ver como era uma eira antigamente. De Tim Frank Arqueologia
wordpress.com temos esta fotografia que nos mostra uma ideia como eram as eiras do passado e ainda hoje algo semelhante existe. De corfoblues.blogspot.com temos também esta fotografia que nos dá a ideia como eram e ainda são algumas eiras. E de ferrelljenkins.wordpress.com temos uma outra eira que possivelmente teria sido semelhante à eira do Arauna ou de Orná. E esta é uma amostra daquilo que teria sido a eira do Arauna, um lugar semelhante àquele que temos acabado de ver. Entretanto, segundo este explorador, a pequena Sião, cidade de David, consta apenas de 12 hectares de terreno, enquanto que o Templo do Monte tem cerca de 36 hectares. Portanto, é totalmente diferente. E esta eira do Arauna ficou profetizado por David que seria a casa do Senhor Deus. E este será o altar do holocausto para Israel. Disse David em 1 Crônicas 22 e verso 1. Ele profetizou que aquele lugar seria o lugar da casa de Deus, do templo do Senhor. A eira do Arauna, esta é uma escritura-chave. 1 Crônicas 22 e verso 1. E em 2 Crônicas 3 e verso 1, diz que Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Em Jerusalém. Portanto, em Sião, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que tinha preparado na eira de Orná, o Jebuseu. Devemos notar que em Gênesis 22, 2, o Senhor disse a Abraão: vai sacrificar o teu filho na terra de Moriá, numa das montanhas que eu te direi. E aqui em 2 Crônicas 3, verso 1, diz que Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte de Moriá, na eira de Orná. Os teólogos não encontram resposta adequada para esta discrepância dos termos terra e monte, mas o facto é que foi construída na eira do Arauna ou na eira de Orná. Vejamos agora algumas escrituras acerca da cidade de Davi, chamada de Sião, e que ficou esquecida na história e que agora está sendo descoberta. Em primeiro lugar, devemos saber que Sião várias vezes se torna sinónimo da própria Jerusalém, mas isso não impede de se saber que Sião era a cidade de David. Como, por exemplo, no Salmo 126, diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, portanto, voltaram a Jerusalém, estávamos como os que sonham, portanto, refere-se a Jerusalém. E em Isaías 1, e verso 8, diz também: e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Refere-se a Jerusalém. Estas escrituras, portanto, são duas escrituras que referem à cidade completa de Jerusalém. Mas acerca da real Sião de David, diz em 2 Samuel 5 e verso 7 estas palavras: porém, David tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de David. Tomou a fortaleza de Sião, os tais 12 hectares. Esta é a cidade de David. No Salmo 2, e verso 6 diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. No Salmo 9, verso 11 diz: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Ora, o Senhor só habita no templo, ou habitava conforme está escrito. Portanto, o templo era na cidade de David, era em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, diz o Salmo 9, e verso 11. E no Salmo 20, verso 2 diz: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Portanto, do mesmo sítio da cidade de David. O Salmo 132, verso 13 e verso 14, afirma também: porque o Senhor elegeu a Sião
desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois o desejei, naquela colina da cidade de Sião, de David. Em Joel 2, em verso 1 diz: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Portanto, lugar específico, monte da santidade de Deus, era o monte de Sião. Louvado seja Deus. Em Joel 3, em verso 17, afirma também: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. Diga, Sião é o monte da santidade de Deus, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E para o fim da tribulação, Jesus virá para reinar no milénio na terra. Sabemos nós onde é que ele vai reinar? É em Sião. É na velha cidade de David. Em Isaías 24, verso 23, diz estas palavras: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar em Sião. Diga, reinar em Sião. E em Jerusalém, e então, perante os seus anciãos, haverá glória. Vejamos, nesta altura, algumas imagens da internet sobre a arqueologia e, segundo alguns exploradores que afirmam ter encontrado a Sião e a Eira do Arauna. A Eira do Arauna nós já mostramos. E vamos mostrar algumas outras fotografias sobre arqueologia. Esta fotografia procede de www.bibleworks.com acerca da cidade de David. Esta fotografia acerca de escavações na cidade de David procede de commons.wikimedia.org. Com esta fotografia damos lugar ao quinto aspecto do estudo: as águas da fonte subterrânea de Gião e o túnel de Ezequias são testemunhas vivas do local do templo. Os sacrifícios do templo exigiam sempre muita água para as purificações e lavagem das mesas dos sacrifícios diários dos animais, e ali em Sião havia essa água abundante para isso, a fonte de Gião. Mas, por exemplo, Salomão, na dedicação do templo, sacrificou ali muitas dezenas de milhares de animais, como diz a Escritura. Em 1 de Reis 8,63 diz que Salomão sacrificou em sacrifício pacífico 22.000 vacas e 120.000 ovelhas, portanto era necessária muita água. Esta foto é outro pormenor do túnel de Ezequias, em Jerusalém. Esta foto procede de www.caftorá.com acerca da fortaleza de Sião. E este é outro pormenor da fonte de Gião. E este é outro pormenor da fonte de Gião, na cidade de David, e esta foto procede de www.wenstyles.com. Como temos vindo a falar neste quinto aspecto do estudo, as águas da fonte subterrânea de Gião e o túnel de Ezequias são testemunhas vivas do local do templo. Porque os sacrifícios do templo exigiam sempre muitas águas para a limpeza daquilo que ficava dos animais quando eram sacrificados. E como disse só de uma vez, Salomão sacrificou 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Portanto, era necessário muita água e água corrente. E ali era natural. De maneira que é natural para estas limpezas que haja água corrente. Diz este explorador que em 1880, alguns rapazes andando brincando na área encontraram um túnel cheio de água e com uma inscrição do século VIII antes de Cristo e que o identifica como sendo o túnel de Ezequias, conforme temos visto em algumas fotos. E esta água e inscrição pertencem sem qualquer reserva de dúvida ao local de Sião, à cidade de David.
E suporta essa ideia com 2 de Crónicas 22 e verso 30, que diz: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gião e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de David. 2 de Crónicas 22 e verso 30. E afirma que esta descoberta destrói em pedaços de que Sião não é o local enganoso da montanha acima, chamada de Monte do Templo. Porque a Bíblia diz que o templo foi construído na cidade de David, na eira do Araúna. Entretanto, devemos ter em conta isto, que no futuro virá um grande terremoto que deixará Jerusalém ainda com outra configuração, conforme nós vemos em Zacarias 14, verso 4. Porque o Monte das Oliveiras vai dividir-se em 2 montes quando Jesus vier do céu em socorro do seu povo. E em Zacarias 14, verso 10, diz que toda aquela terra ficará plana na sua superfície, desde Geba até Rimão. Portanto, aqueles arredores de Jerusalém terão outra topografia. E o lugar do templo de Ezequiel poderá ser muito bem outro lugar. Entretanto, todos nós sabemos temos que saber que tem que existir um templo construído no tempo da manifestação do Anticristo após o arrebatamento da Igreja. Porque esse líder mundial, possesso por Satanás, tem que se assentar nesse templo, querendo parecer Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e verso 4, seja ele construído em Sião ou no local disputado por judeus e árabes, tem que haver um templo para que o Anticristo venha dessecá-lo. Porque isto está escrito. Portanto, este assunto é de veras importante para nós cristãos, pelo facto de que isto pode dar-se a qualquer altura. Mas existem algumas escrituras que nos alertam ainda acerca da fonte da água dos futuros templos. E digo isto no plural, porque um será o templo para o tempo da grande tribulação e o outro será o templo chamado de Ezequiel, que se crê será o próprio Senhor que dirigirá a sua construção e que será imponente comparado com todos os outros. E o facto é que ambos estes templos, ou neles, debaixo deles, existirão fontes de água que correm da parte de baixo. Em Joel 3, e verso 18, diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros dos outeiros manará mel, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. É claro que muita gente fala disto espiritualmente, mas para regar o vale de Sitim, acho que é mesmo água. E em Ezequiel 47, verso 1 ao verso 12, fala-nos de umas águas que saem da banda direita da casa, saem debaixo do santuário e vão em forma de ribeiro para o mar. E é claro que se pode falar também de águas espirituais, mas além disso creio ser exatamente uma boa fonte de água que, entrando no Mar Morto, esse mar ficará com vida. E não só no Mar Morto, irá também para o mar Mediterrâneo. Vamos ver 2 quadros. Aqui temos uma ideia do santuário, do templo, chamado de Ezequiel, onde uma fonte de água jorra debaixo da casa do Senhor e entra no Mar Morto. Mas, como disse, ele vai também para o mar Mediterrâneo. E o Mar Morto sarará, deixará de ser morto. Este quadro simboliza a cidade de Jerusalém. E as águas que vêm do santuário vão para o Mar Morto e saram o Mar Morto. E há um braço que vai ligar ao Mar Mediterrâneo. O que temos vindo a meditar e a mostrar em fotos e em quadros é realmente para pensarmos um bocadinho que a antiga Sião, que era apenas um lugar de entulho durante séculos, está agora a ser descoberta e as ruínas falam por si. Em 6º lugar, a tradição ou a verdade bíblica, qual delas vai prevalecer
na construção do futuro templo. Como temos dito no passado, no princípio, a tradição é tão grande acerca do templo, monte do templo, que ali existiu, o templo de Salomão e de Herodes, que ninguém no mundo é capaz de desviar a sua atenção para o lugar mais ao sul, passando a Torre de Ofel, para o lugar de Sião, da cidade de David. Todos estão inclinados para aquele lugar, por todo o mundo. E é ali que os judeus disputam esse lugar. E virar a sua mente para o outro lado do real templo, do lugar onde existiram os templos, não vai ser coisa fácil. E possivelmente não acontecerá. Só Deus sabe. Assim, com este assunto vamos finalizar este estudo. Realmente a tradição está tão enraizada na mente dos religiosos e políticos de Israel e do mundo que diz o escritor: a cidade de Davi foi encontrada. O verdadeiro lugar de Sião foi localizado. E assim a escritura diz que o templo foi ali construído. O mundo ficará com isso deslumbrado. Mas será que os políticos e religiosos aceitam isso? Pelo menos o mundo cristão. Vamos ver um último rascunho do autor Robert Carnegie. Nas descobertas deste explorador Robert Carnegie, ele encontrou uma pessoa chamada Eli que lhe mostrou aquilo que ele já tinha descoberto, que debaixo dos terrenos atuais existe um santuário que nós estamos vendo. Isto foi descoberto por baixo daqueles terrenos de Sião. Portanto, acho que as evidências são de veras importantes e muitas. Em que ficaremos? Ficaremos com a verdade bíblica e com a arqueologia bíblica destes tempos, ou com as ideias do passado? O que é que vai prevalecer? Na realidade, a tradição vai ser difícil de quebrar, é como um cimento armado. Mas deixe-me enfatizar outra vez que a tradição, diz ele, é como uma âncora pesada, enterrada no tempo e difícil de remover. Este assunto é de veras importante para os nossos dias, porque se os políticos e religiosos de Israel e dos árabes e do mundo chegarem a uma conclusão do local do templo, ele poderá ser construído sem muitas dificuldades. Ultimamente tem aparecido a ideia da construção do templo ao lado da Dome of the Rock. E isso só por si seria uma boa ideia para evitar uma catástrofe, seria uma solução pacífica. Mas isso poderá acontecer ou não acontecer. Para os cristãos de Cristo, estas coisas são mais um aviso do tempo do fim. Quanto a nós, resta-nos compreender que estamos no fim dos dias. E importa que estejamos preparados para o arrebatamento da Igreja, que pode dar-se, eu penso, em qualquer tempo. Jesus disse em João 14, verso 1 ao verso 3, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós sejais também. Pergunto, você está preparado para ir para o céu no arrebatamento ou mesmo antes do arrebatamento? É você uma pessoa salva e redimida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? O que temos falado é parte do Evangelho. Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É uma profecia. É o Evangelho de Cristo. Cumpriu-se no ano 70 da era cristã. E todas as outras profecias relativas à sua vinda para o arrebatamento têm que ser cumpridas também. Se você não é uma pessoa salva, nós oramos por si ao Senhor, porquanto Deus enviou o seu Filho à terra para salvar a humanidade, como está escrito em João 3, 16 e 17, que diz,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você não é uma pessoa salva, hoje pode contemplar a cruz, onde Cristo deu a sua vida por si e por mim. Verteu o seu precioso sangue para nos resgatar com esse sangue. Deus perdoa ao mais vil pecador. Se tão somente esse pecador compreende que é pecador e pedir perdão a Deus. Então, se você é uma das pessoas que não é salva, levanta a sua mão direita ao céu e ora estas palavras que eu vou dizer. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. As tuas santas palavras nos declaram que Deus amou os pecadores ao ponto de dar o seu Filho na cruz para os salvar. E eu aceito a Jesus como o meu Senhor e como o meu Salvador pessoal. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio em carne a este mundo, que deu a sua vida, que morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Senhor, perdoa este pecador necessitado da tua misericórdia e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Você precisa agora, no seu local, procurar uma igreja evangélica, onde se prega o novo nascimento espiritual, a fim de que possa ser alimentado do pão da vida, para estar preparado para ir com Jesus para o lar da glória do céu. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.